Olá, meu amigo! Que privilégio é estar com você nesse sábado especial. E nós, do Colégio Adventista de Santarém, a Pastoral Escolar preparou um programa bem especial para você. Então, desfrute do programa, aproveite esse momento e que Deus abençoe você e a sua família nesse sábado de educação adventista. Um grande abraço, que Deus abençoe. Bom dia, você querido colaborador da Educação Adventista de Santarém. Hoje é um sábado feliz, é um sábado diferente, é o sábado da educação, onde mesmo distante estamos juntos comemorando esse sábado, onde podemos estar falando mais de Jesus e estarmos também comemorando o sábado da educação adventista. Você hoje já deu um bom dia? Vamos juntos acordar, é a melhor razão para ser feliz. Darmos um bom dia para quem está perto de você e sermos juntos nesse momento bem-vindos a esse programa preparado com todo carinho por todos nós ao nosso Deus. Saibam que nós devemos a cada dia honrar o nosso Deus, como diz lá em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esse é o nosso objetivo como cristão. E nós estendemos essas cordiais boas-vindas a você. Sinta-se à vontade nesses momentos que passaremos juntos. E vamos juntos. Feliz sábado, querido professor e professora da Escola Adventista. Eu sou Gabriel Martins e hoje eu irei fazer reflexão com vocês. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em Salmos, capítulo 31, versículo 24, que diz: sejam fortes e corajosos todos os que esperam no Senhor. E eu sei que vocês estão esperando, estão com a gente e vocês, com certeza, vão conseguir dar o seu melhor. Muito obrigado mesmo. Deus está abençoando vocês e vocês estão fazendo as aulas online. É um grande desafio, eu tenho certeza disso. É uma tribulação enorme. Às vezes o aluno não entende, você depois tem que repetir tudo de novo. Mas é uma grande aflição, uma grande tribulação. Mas Jesus disse que no mundo ia ter. E Ele disse também para a gente ficar animados, pois Ele venceu o mundo. Muito obrigado mesmo, vocês são o máximo. Vocês sempre estão com a gente. Nos ensinam, nos dão sabedoria para a nossa vida. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe todos vocês, professores da Educação Adventista. Querido amigo, que privilégio, que coisa linda. Hoje é um sábado especial e nesse momento prepare seu coração para que depois dessa música que será tocada e cantada, você também possa ouvir a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo encha seu coração e você sinta como Ele trabalha na sua vida. Que Deus te abençoe muito.
Se algum dia você ver um pingo de chuva a rolar na janela escorrer, saiba então que não há outro pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Olhe o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Deus ama assim como é você. Olá, muito bom dia, feliz sábado a todos vocês, que privilégio neste sábado especial de educação estar falando aqui para vocês. Obrigado, professora Rosângela, pelo convite de poder compartilhar nesse sábado da educação, que já aconteceu alguns dias atrás aí, mas que nós estamos comemorando hoje, né? Nós estamos realizando hoje. Eu quero agradecer, né, a Deus por esse privilégio de podermos estar juntos aqui neste sábado, mesmo diante dos desafios que nós temos enfrentado. Graças ao nosso bom Deus, nós temos tido a alegria de poder encontrar na sua palavra resposta para muitas perguntas que têm surgido nesse momento difícil e no nosso cotidiano da nossa vida. Nós agradecemos, então, a Deus por este sábado especial, a você um feliz sábado, a sua família, né? Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabe, muitas pessoas têm se perguntado a respeito do futuro.
Hoje, nesse momento de crise, de dificuldade, muitas pessoas têm pensado no futuro, têm pensado em algumas ações atrás, mas o que garante a nós, seres humanos, o futuro? Como a nossa compreensão cristã nos faz compreender o presente e traçar uma perspectiva para o futuro. É sobre isso que nesta manhã de sábado eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, e aí queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. Quem sabe você já deve ter lido esse texto, e nós vamos tirar desse texto algumas lições para a nossa vida neste sábado especial, tá bom? E aí diz o seguinte: antes de ler, eu gostaria de fazer uma oração para que a gente pudesse pedir a iluminação do Espírito Santo, para que ele estivesse junto conosco aqui nesta manhã e possa nos fazer entender verdadeiramente as lições que o Espírito Santo iluminar as nossas mentes para fazer. Vamos orar então? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por cada servidor da educação adventista aqui no Colégio Adventista de Santarém. O Senhor continue cuidando de cada família, dos nossos servidores, dos professores, mas também dos alunos, ó Pai, que também estão passando por esse momento difícil, e todos nós estamos nos adaptando a esse novo modo de viver, limitado a algumas coisas, mas nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos que neste momento o Senhor ilumine as nossas mentes para isso. Amém? Amém. Muito bem, Romanos capítulo 8, versículo 28, ele é muito interessante. Eu acredito que muitos de nós já lemos esse texto, mas talvez não tiramos as lições que são necessárias através da compreensão desse texto. Ele diz assim, ó, Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como eu disse, muitos de nós poderemos já ter lido esse texto. Mas quais são as lições que nós podemos aprender desse texto para a nossa vida, para os dias que nós estamos vivendo? Se você for um pouquinho mais acima aí, essa parte em negrito, que digamos assim é um subtítulo aí, dessa parte fala da intercessão do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas. Olha, antes de falar sobre o versículo 28, Paulo, ele faz uma referência que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Eu não sei como têm sido as suas orações, mas, de fato, muitas pessoas, agora nessa situação difícil, se dedicaram muito mais à oração do que antes. Então, Paulo está nos dizendo aqui nos versículos anteriores que o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas, porque eu e você não sabemos orar como convém. Quais foram os pedidos? Quais foram o que você tinha pedido nas suas orações antigamente? E agora, quais são os pedidos que eu e você estamos fazendo a Deus? Então, o Espírito Santo, ele intercede por nós. Em seguida, não é, no versículo 27, Paulo diz que o Espírito Santo, ele intercede em nós, por nós, ao Deus que está sobre nós, com gemidos inexprimíveis. E aí o versículo 28 vem nos apresentar um plano perfeito e vitorioso de Deus. Então o versículo 28, na verdade, é um plano perfeito e glorioso de Deus que ele deseja para quem? Para todos nós, para todos os seres humanos. E qual é esse plano glorioso de Deus? Como entender esse plano glorioso de Deus contido apenas desse verso? Versículo 28. E aí, a primeira característica do verso é uma convicção inabalável. Olha só como eu e você precisamos de convicção, mas não pode ser qualquer convicção. Tem que ser uma convicção inabalável, que está firmada, que está solidificada. E esse termo, que é a primeira palavra, essa convicção inabalável, que é a primeira palavra do texto, certo? Diz assim, olha, sabemos.
sabemos. Esse é um termo no seu original que vem da matemática. Não é? Esse termo é um termo exato. Não há aqui, na compreensão de Paulo, falando aos irmãos, de uma coisa que era relativa, que tivesse espaço para conjectura hipotética. Aqui Paulo está falando da sua certeza experimental. Paulo tinha uma experiência pessoal com Deus que o habilitava a dizer: olha, irmãos, o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, e ele faz isso ao Deus que está lá em cima. E ele como que traduz as nossas palavras, os nossos desejos até Deus. Então aqui Paulo não estava falando de algo relativo, ele estava falando da sua certeza experimental. E aí eu lhe pergunto, qual tem sido a sua experiência com Deus? De que forma eu posso ter essa convicção inabalável de Deus, de ter certeza, de estar firme, de estar consciente da minha fé? Não era um saber teórico que Paulo estava falando. Muitos cristãos têm uma experiência teórica com Deus. Eles não têm uma experiência pessoal, não experimentaram pessoalmente a presença de Cristo em suas vidas. Paulo não estava falando de um saber teórico, de um saber apenas intelectual ou de um saber que ele tinha aprendido em algum livro que ele leu. Não, Paulo estava retratando exatamente o que ele conhecia de Deus. Pois ele diz, olha, sabemos, não é? Esse é um saber prático. Então, eu como cristão, para entender o plano glorioso de Deus, eu preciso saber. Eu saber que a minha fé está firmada no Deus poderoso. E esse saber, né, que Paulo apresenta aí em Romanos capítulo 8, verso 28, também está registrado lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu sei em quem tenho crido, ele dizia. Eu sei em quem tenho crido. Será que nós estamos tendo essa certeza experimental? Se nós estamos tendo essa convicção inabalável? Talvez o nosso grande drama como crentes, ao afirmarmos que sabemos, é que não significa dizer que entendemos os detalhes. E aí a gente precisa fazer essa distinção. Então, nós não sabemos entender os detalhes do surgimento de uma pandemia como essa, de uma série de restrições dos direitos de ir e vir. Nós não entendemos tudo. Mas nós podemos ter a certeza de que Deus está com aqueles que desejam ter uma experiência sincera com Ele. Nós não sabemos o futuro, e isso é um desejo do ser humano há muito tempo. Há muito tempo. Saber o futuro, saber o que se passa no futuro, isso, infelizmente, não compete, não está ao nosso alcance. É que todos nós não conseguimos enxergar na curva, não conseguimos enxergar no escuro. Então, Deus fala do seu plano glorioso e diz, olha, você precisa de uma experiência pessoal comigo para que você possa fazer parte desse plano glorioso de Deus. E aí Paulo, então, continua, né? Além dessa convicção inabalável que eu e você, como cristão, precisamos ter, é que não se abala, que está firme, que está consciente, que compreende perfeitamente que a sua experiência como cristão vai fazer a diferença quando as turbulências da vida chegarem. Porque a gente não entende todas as coisas, a gente não sabe de todas as coisas, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor, né, para todas as pessoas. Vejam, muitas pessoas, muitas mesmo, aproveitar esse momento, né, de pandemia, de dificuldade, e abriram o coração para Cristo, que talvez de uma outra forma não conseguiriam. Mas Deus não se alegra com a dor de ninguém. E nós vamos falar disso mais à frente. Ok? O segundo componente do plano glorioso de Deus é um otimismo ultracircunstancial, que está aí. Todas as coisas cooperam. Veja só, sabemos, convicção inabalável. Otimismo ultracircunstancial. Todas as coisas cooperam. Mas como que todas as coisas cooperam? Deus está no controle, querido irmão, querido professor, querido servidor. Deus está no controle de todas as coisas.
Ele está lá na sua sala de comando do universo e é ele que está regendo o universo. Nada acontece no universo, na sua vida e na vida de ninguém, sem que Deus tenha ciência disso. Então eu preciso, como cristão, participar do plano glorioso de Deus através desse otimismo ultra circunstancial. É que, como seres humanos, Deus vai temperando a nossa vida. Vai temperando a nossa vida. Não é? Como? Com alegrias, com tristezas, com sucessos, com fracasso, com prosperidade, com adversidade, com avanços, com recuos. Para quê? Para que eu e você possamos ter uma experiência pessoal mais com Deus. Imagine você, se você tivesse tudo o que você desejasse. Já parou para imaginar isso? Onde você estaria hoje se você tivesse tudo o que você desejou? Talvez estaria bem distante, né? Ou talvez Deus não fizesse parte, não é? Do seu contexto, como muitos não fazem, né? Porque acham que tem tudo e que não precisa de nada. Então eu preciso de um otimismo ultra circunstancial. Eu não posso basear minha fé na circunstância quando as coisas estão favoráveis. Por quê? Porque nesse mundo nós passamos por alegria, por tristeza, por sucesso, por fracasso. Então isso é um processo na vida dos seres humanos. Passar por isso. Algumas pessoas vão dizer para engrossar, né, o couro do ser humano para que essas experiências o transformem na pessoa que você é hoje. Foi isso, foi o sucesso, foi a tristeza, foi o fracasso, foi a prosperidade, foi a adversidade que construiu quem eu sou hoje e quem você é hoje. Então, o que acontece? Dentro do plano glorioso de Deus, eu preciso ter otimismo ultra circunstancial, que não depende da circunstância para eu servir e para eu amar a Deus. Eu preciso continuar avançando, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas. Por quê? Porque esses desafios, eles nos tornam mais fortes. Eles nos fazem enfrentar outros desafios maiores. Olha, são alguns fracassos na vida que nos formam, que nos transformam nas pessoas que nós somos hoje. Não é? Então nós precisamos sempre estar temperando, né, tudo isso. Precisamos estar temperando isso para que Deus possa trabalhar no nosso coração e nós possamos viver esse otimismo ultra circunstancial. Então, se o momento está ruim, tenha certeza de uma coisa, ele vai passar. Se o momento está muito bom, também. Ele pode passar e depois pode ser um momento de tristeza e alegria. Se você está passando por algum momento difícil, de alguma dificuldade, de alguma enfermidade, tenha certeza de que a sua experiência pessoal com Deus vai fazer com que você enfrente esse desafio, porque as coisas muito boas ou as coisas que não são muito boas, elas também passam a nossa vida e transformam-nos naquilo que nós somos. E outro detalhe, Deus está trabalhando a nosso favor, irmãos. Deus está trabalhando em nosso favor. Ele está lá nos céus e Ele olha para você, Ele sabe quem você é, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quais são as nossas necessidades. E quando nós nos experimentamos, quando nós estamos ligados a Ele, Ele com certeza nos responde. Deus está trabalhando em nosso favor. E por isso, todas as coisas cooperam. Eu não consigo entender todas as coisas. Eu não consigo compreender tudo. Mas aquilo que Ele me mostrou é suficiente para eu compreender que eu preciso participar desse plano glorioso e maravilhoso que Ele tem para a minha vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Agora, depois do otimismo ultra circunstancial, o verso apresenta uma bem-aventurança imediata. Todas as coisas cooperam, e aí depois qual vem? Cooperam para o bem. Mas que bem é esse? Que bem é esse? Você pode estar se perguntando, diante de tanto problema, de tanta vida perdida, de tantas pessoas sofrendo, como que Deus, através desse verso, pode falar de um plano glorioso? Tudo bem que
que nós sabemos que eu preciso viver sem pensar nas circunstâncias adversas que acontecem, mas como que eu posso compreender, olhar para uma situação dessa e imaginar que tem alguma coisa de bem? Deixa eu dizer uma coisa, Deus não é sádico. Ele não tem prazer em ver os seres humanos ou seus filhos sofrendo. Mas Deus treina os seus filhos e nos coloca na academia da graça. Então, os sofrimentos, queridos, é a academia da graça de Deus. E aí, qual é o maior desejo dos seres humanos? O maior desejo para muitos seres humanos é ficar milionário. É ter muito dinheiro. E algumas vezes, talvez eu e você pensamos exatamente assim. Olha, todos os meus problemas estariam resolvidos se eu tivesse milhões na minha conta. Porque eu poderia fazer o que eu quisesse. E esse desejo de independência, de não depender de ninguém, norteia a vida de muitos seres humanos. E leva muitos seres humanos ao fracasso, porque alguns têm muito dinheiro e não conseguem ser felizes como você é. Não conseguem ser felizes como eu muitas das vezes sou. E aí, a bem-aventurança imediata que Deus deseja apresentar para nós está bem abaixo do versículo 29. E diz assim, sabemos, ou portanto, aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então, a bem-aventurança imediata que Deus deseja para mim e para a sua vida é que nós sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus. Então, qual é o grande desejo de Deus? Qual é a bem-aventurança imediata? É que eu e você possamos ser parecidos com quem? Com Jesus Cristo. Essa é a nossa bem-aventurança. Não é ser um milionário. E se você pode ser um milionário, não tem problema. Mas não esqueça de quem? De que o maior desejo de Deus é que você seja semelhante a Jesus. Ou seja, que a imagem de Cristo Jesus seja esculpida em mim e em você. Esse é o grande desejo de Deus. E depois dessa bem-aventurança imediata, Cristo apresenta um privilégio inaudito que está aí nesse verso. Esse é um verso tão pequeno que tem muitas lições para nos apresentar. E a quarta característica aí desse plano glorioso de Deus, não é? É que ele nos oferece um privilégio inaudito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que compreendem que Deus é amor. Que Deus é amor. E algumas vezes nós imaginamos que Deus não é amor porque nós estamos passando por algumas dificuldades. Certa vez, um cego pediu esmolas no local e ele pegou um instrumento, um violino, e ele não tocava bem. E esse violino emitia sons terríveis, e ao invés das pessoas se aproximarem dele, não é? As pessoas se afastavam, porque o som não era bom, não era agradável aos ouvidos. Então, ao invés das pessoas ajudarem ele, as pessoas se afastavam dele, porque o som não era agradável. Mas ali próximo havia um grande violonista chamado Paganini. E Paganini começou a ouvir os sons daquele violino e disse, meu Deus, o que está acontecendo? Colocou a cabeça na janela e viu que era um homem que desejava que alguém lhe desse algumas moedas. Ele então desceu e foi até lá o homem. E pediu para que pudesse tocar para ele. E, queridos, quando ele pegou o violino, parecia que não era o mesmo instrumento que estava sendo tocado. O Paganini começou a tocar e as pessoas começaram a se aproximar. E aquela vasilha onde as pessoas depositavam as moedas, começaram a cair muitas moedas ali dentro. E algumas vezes nós somos exatamente como essa experiência. Nós somos o violino e quando queremos tocar a música da nossa vida, nós não conseguimos tirar as notas que compõem uma sinfonia para que seja agradável. Mas Deus deseja ser o violinista da sua vida. Por isso, queridos, esse privilégio inaudito é compreender que Deus nos ama
como um garoto que saiu correndo com um embrulho debaixo do braço e foi parado por um homem, e o homem perguntou para ele: o que você leva aí, garoto? E ele disse: eu estou levando um presente. Que presente é esse? Eu não sei que presente é esse. Mas como que você não sabe que presente é esse e você anda falando que esse presente é muito bom? Ah, não, porque é o meu pai que me deu. E meu pai sempre me dá coisas boas. Mesmo que circunstancialmente eu não consiga compreender, mas ele sempre me dá coisas boas. E é exatamente isso que acontece, querido. O cenário pode ser obscuro, mas Deus quer nos ensinar uma grande lição, que é nós podermos participar do seu plano glorioso de Deus. Quando eu compreendo que Deus é amor. E o quinto, então, é a revelação do plano glorioso e perfeito de Deus, que é a compreensão de que eu e você fomos chamados segundo o propósito de quem? Dele. Segundo o propósito dele, de que você tem um futuro glorioso quando você compreende o plano perfeito de Deus para a sua vida. E não importa os momentos difíceis que você esteja passando, o plano de Deus é maior. O plano de Deus é maior. E se algumas vezes ele tem que temperar a nossa vida com alguma coisa, ele vai fazer isso porque ele quer o melhor para mim e para você. Ele não quer nos perder de jeito nenhum. E se para isso ele precisa nos ensinar alguns fracassos e nós experimentarmos algumas adversidades, ele vai fazer isso, porque ele nos ama muito e não quer nos perder. Então, nesta manhã de sábado da educação, o que eu desejo para você é que eu e você possamos participar desse plano glorioso e perfeito de Deus. Certo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado para um propósito especial de Deus. Ensinar a disciplina que você ensina, trabalhar na rede educacional adventista, mas ter um futuro glorioso. Esse é o meu desejo para você neste sábado, que você tenha, de fato, uma experiência pessoal, real com Deus, fazendo você compreender todo o cenário deste mundo, para que nós possamos ter o benefício de garantir o nosso futuro, não aqui nessa terra. E muitos de vocês serão prósperos aqui nesta terra, ou já são prósperos aqui nessa terra. Mas Deus tem algo muito melhor para nós lá no céu. E é isso que eu desejo para a sua vida e para a vida da sua família. Que Deus abençoe você. Que cada um de nós possamos experimentar o plano glorioso de Deus na nossa vida, através da convicção inabalável, através de um otimismo ultra circunstancial, através da bem-aventurança imediata, que é refletir a imagem de Cristo Jesus, é participar do privilégio inaudito de Deus, que Ele é amor, e então poder ser chamado Filho de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Eu queria orar mais uma vez essa manhã, para que nós pudéssemos encerrar essa reflexão, dizer que Deus tem um plano muito especial para nós e para nossa família. Tem uma casa preparada para nós, talvez muito mais bonita do que essa imagem que está aqui. Muito bonita a imagem, né? Imagina que lá no céu Deus tem um lugar muito mais especial. Já pensou andar numa rua de ouro? Já pensou visualizar pedras preciosas como nunca vimos? É isso que Deus tem preparado para nós lá nos céus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor dispensado a cada um de nós. É bem verdade, Senhor, que nós não conseguimos compreender e entender muitas coisas, mas nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo diante de dificuldades e problemas, temos percebido que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor está trabalhando a nosso favor, que o Senhor está na sala de controle deste mundo, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço para vocês, que Deus continue cuidando de cada um de nós. Amém? Gostou do nosso programa? Gostou desse sábado? Foi diferente, né? Muito obrigado por estar conosco. E eu quero pedir que você possa levar no seu coração as belas palavras de vida que Deus trouxe para você neste momento. Que Deus abençoe você e até o próximo sábado da Educação Adventista. Um grande abraço para você. Que Deus abençoe você.
e sua família.